Carlito Paes é pastor sênior da Igreja da Cidade em São José dos Campos. É fundador do Ministério Propósitos, Treinamento e Recursos, da Rede Inspire de Igrejas e da Rede de Igrejas da Cidade. Bacharel e mestre em Teologia, é palestrante e escritor. Casado com a pastora Leila Paes, tem 4 filhos. Antes de iniciar a palavra, eu quero muito agradecer a Deus, Marcelo. É a primeira conferência e você me dá a honra de vir na primeira conferência. Pena da Leila não poder vir comigo, Ana, ela queria vir, mas para eu estar aqui ela precisou ficar lá. Porque como Marcelo, a Ana é a melhor parte e a pastora também. Então a Leila também é a melhor parte, também é a pastora. Então ela ficou lá com a equipe para eu poder estar aqui. Mas quero que ela esteja aqui conosco. Mas um abraço do Fabiano, Fabiano e Marcos Madalena em especial. Os dois mandaram um abração para vocês, tá? Você tem um papel e uma caneta aí, pegue para você utilizar. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Gálatas, eu quero mostrar para você algumas fotos de referência, porque eu sei que talvez alguns não foi lá na colina, como o Marcelo mostrou, e como falou, e eu queria compartilhar com você. E daqui a pouquinho nós vamos receber uma palavra para a sua vida e o seu ministério nesse texto de Gálatas, capítulo 1. Primeiro, eu quero mostrar para você, essa é a minha família, né? Somos 4 aí, é a Leila, que somos casados há 25 anos, fizemos boda de prata agora em janeiro, e também em novembro fazemos 25 anos de ministério. Então, no mesmo ano que a gente faz 25 anos de casado, a gente faz 25 anos de ministério. Fruto desse casamento, Deus nos deu 4 filhos, a Ana Carolina, que tem 21, a Ana Beatriz, que tem 19, e os 2 meninos, o Pedro e o Vitor, que tem 16. Então, tem a família busca pé no desenho, a minha é busca paz, Marcílio, Marcelo. Ok, então quando lembrar, ora pela gente. Deus nos deu uma visão de fazer transição numa igreja local. Talvez a sua igreja seja como a minha e do Marcelo. Uma boa igreja, batista ou presbiteriana ou metodista, uma igreja de linha histórica. E Deus nos deu a visão de fazer a transição. Quando Marcelo chegou aqui, a PIB de Araçatuba era aquela igreja, boa igreja. Interessante, Marcelo, nossas igrejas têm a mesma idade, 75 anos. Interessante, né? Ou não? Aqui é um pouco menos. 71, 81. Então, assim, você imagina, ele com uma igreja de 81, eu com uma igreja de 75. Fazia a transição. Não é fácil. Mas você tem que começar. E a primeira coisa é não se conformar com o que você já tem. Não quando você chegou, tinha 71. Então, quer dizer, é um transatlântico, é difícil. Algumas pessoas falam assim, não tem jeito, não dá para fazer a transição, é muito difícil. Então, eu não sei quantos pastores e pastoras aqui pegaram uma herança como Marcelo e eu. Uma igreja de 70 e poucos anos, com o desafio de fazer uma transição. E a história do Marcelo é muito parecida com a minha. Nós somos de igrejas batistas, igrejas históricas, igrejas de interior, PIBs, e com uma estrutura já estabelecida no centro da cidade. Como ele tem lá no centro, eu também tinha. Ele não vendeu, eu também não vendi. E ele foi para uma colina e eu também fui. Né? E o Deus dele e o meu tem muito mais para fazer e nós cremos nisso. Mas você tem que dar os passos e fazer as transições. E não pode permitir que o seu local seja o seu futuro. Você tem que olhar um pouco para frente, um pouco mais amplo. Porque os centros da cidade estão saturados e são muito caros. E uma igreja para crescer, você precisa de espaço. Você precisa de espaço para o ministério infantil, precisa de espaço para estacionamento, precisa de espaço para os ministérios. E aí, lá em São José, eu cheguei em 97, em 99 assumi como pastor titular e começamos as transições. Em 2000, eu ganhei o livro Uma Igreja com Propósito, li, abençoou muito. E em 2001 fiz a conferência e a gente começou então a perceber que o lugar que estávamos não daria para o futuro. E aí nós fomos para esse lugar,
Pode colocar aí as fotos da colina. E era um grande campo. Eu quero te desafiar, se você vê um lugar promissor, não olha com olhos do hoje, veja com os olhos do futuro. Em 2004, a colina era assim. O terreno do Marcelo hoje é assim. Mas, Marcelo, você já tem que ver o próximo passo, não é? 2003, nós passamos um ano inteiro orando. Quando foi em 2004, no ano seguinte, demos o passo de fé de comprar, sem ter R$1 para comprar. E assinamos um contrato para pagar em 9 anos e a entrada dali a 2 meses. E não tinha o recurso da entrada. E era R$320 mil. E 2 meses depois, a igreja tinha R$326 mil. Sobrou 6 ainda para já começar a pagar o segundo mês. E o histórico é assim, então. 2003 nós oramos, 2004 nós compramos, 2008 nós começamos a construir. De 2004 a 2008 ficou só assim, não construímos nada, porque tinha que pagar. Só que quando foi em 2008, Deus trouxe ao meu coração que era necessário construir um primeiro ginásio para pelo menos orarmos lá, para fazer vigílias e esporte. E aí, 2008 a 2012, nós começamos a ocupar a terra. E 2012, a igreja mudou para esse lugar. Pode passar? Então, hoje é assim. Então, de 2008 a 2012, nós começamos a construir. Pode passar? Hoje esse é o campus. Está vendo aquele lá no fundo? Foi aquele que a gente construiu em 2008. Foi o primeiro, a gente fez retangular em forma de ginásio. Pode passar? Esse auditório a gente acabou de inaugurar, o Marcelo esteve lá na inauguração conosco, com Domingos, em julho do ano passado. Vai fazer um ano agora. Pode passando? Essa é a parte interna. Cabem 6 mil pessoas. 4 na parte de baixo e 2 mil na parte de cima, na galeria. Pode passar? Esse aí virou, então, o auditório comunidade, que a gente usa para eventos menores. Pode passar? É esse aí. De 2008 a 2012, não tínhamos nada lá. De 2012 a 2016, nós usamos esse auditório. Aí a gente tinha culto 8, 10, meio-dia, 5 e 7. Você tem que estar disposto numa transição a trabalhar. Fazer 5 cultos é cansativo, mas se você está perdendo gente, você tem que fazer múltiplos cultos. Então vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e aí as pessoas vão se sentir motivadas a orar, contribuir para sair para um novo espaço. A história se repete. Isso aconteceu em Serobec, isso aconteceu em São José, isso acontecendo aqui em Araçatuba, está acontecendo em Marília, e só não vai acontecer se você não quiser, porque Deus não força ninguém a nada. Mas se você quer ganhar sua cidade, você quer expandir, vai precisar ter múltiplos cultos, vai dar trabalho, mas não existe altar sem sacrifício. Amém? Pode passar. Aí tem o Ministério de Ignição, tudo isso ainda é provisório. Pode passando agora. O Ministério de Crianças, esse é um segundo prédio das crianças. A livraria, o espaço de esporte, são 22 mil metros quadrados de esporte, pode passar. A gente tem mais de 20 modalidades esportivas, quadra de piso, quadra de sintética, e um ministério forte atuando na área de esporte, que ganha muita gente para Jesus. Academia ao ar livre, para passar um sinal de saúde, cuidado. Batistério, eu sei que se você é presbiteriano, você acha que isso é um desperdício do dinheiro da igreja, mas cada um com a sua doutrina, né? Então, a gente tem essa daí. Todo sábado e todo domingo temos batismos. Esse batistério tem 3 anos, já desceram as águas nesse batistério, só da nossa igreja, fora que a gente empresta para outras igrejas, mas só da nossa igreja, mais de 6 mil pessoas se batizaram em 3 anos nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. A Casa Betel de Oração, no campus também, foi uma inspiração lá do campus da Betel, por isso demos o nome Betel. Aí ela tem toda de vidro, que é para orar pela cidade, e a gente ora lá
todos os dias, 24 horas por dia, ela está aberta para oração. Tem um colégio, tem 3 anos, já é um dos melhores colégios da cidade, também é dentro do campus, tem 660 alunos, com ensino bilíngue, é um ministério forte também hoje. Isso é um auditório, isso é dentro do templo principal. Estacionamento, aí tem esse trenzinho para mobilidade, trazer o pessoal. Jardim de oração, esse é outro. Tem a Casa Betel e tem o Jardim de Oração. Esse é exposto ao ar livre. Espaço Aliança, que é lugar para casamento. Pode passar. Quase todo sábado tem casamento lá. O restaurante. Aqui. Pode passar. Então, o café fica em cima do restaurante. Lá acontecem os nossos cultos em inglês, os encontros de empresários. Esse auditório, todos os decididos vão, depois do apelo, eles ficam atrás assim, então vão para lá e recebem o aconselhamento. É ali já incluído numa célula. Ok. Então, esses aí são algumas fotos do campus sede. Nós temos então a cidade de São José dos Campos, tem o campus Colina, que é o nosso campus sede, e na cidade de São José nós não temos outras igrejas. Aí você vai perguntar assim, mas por que não outras igrejas na cidade? Porque é uma igreja em muitos lugares. Então, em cada cidade pode ter vários campos, mas uma só igreja. Então, em São José nós temos mais 6 extensões. E temos um plano de expansão. Até 2020, vamos ter 20 extensões na cidade. Por quê? Tem problema de mobilidade. Mesmo a colina sendo grande, a gente já tem problema de estacionamento com ela. Então, você precisa ir para os bairros. Só que, na cidade, a gente mantém os campos e trabalha com o que cada um pode ser melhor. Por exemplo, nós temos um campo em São José, que é o campus Primavera. Lá é uma região mais carente. Então, o foco daquele campo é cuidar mais da área social. A colina eu já não preciso ter coisa social. O centro da cidade eu não preciso. Então, a gente trabalha mais com o que é o forte de cada um. Eu tenho na Zona Sul, que é a cidade de Jardim, que é muito necessária a questão de trabalho com prevenção de drogas. Então, a gente tem um trabalho específico com relação a isso. Mas é uma igreja só. E aí, quando a gente planta outra igreja em outra cidade, aí sim é uma igreja, como o Marcelo tem aqui, a PIB de Araçatuba, e acho que é 5 hoje? 4 igrejas, Amor e Cuidado. Também nisso nós estamos juntos na mesma situação. Ele era PIB de Araçatuba, PIB de São José. O nosso nome não é transferível, porque toda cidade normalmente já tem uma PIB. Então, Deus deu para mim a igreja da cidade, deu para ele Igreja Amor e Cuidado. Então, depois de 5 anos usando 2 nomes, 2 logos, nós fizemos uma fusão e hoje tudo chama tudo chama Igreja da Cidade. O Marcelo está com 4 igrejas, Amor e Cuidado, e a PIB de Araçatuba. Aí eu não sei se nisso também nós vamos ter uma história parecida e quando, né? Mas aí é coisa com o pastorzão ali, né, que vai decidir. Mas o nosso caminho foi nessa direção. Aí eu vou mostrar para você um outro PowerPoint, para você entender como é que funciona um pouquinho o ministério que vai além da igreja local. Então, esse é o nosso logo, um logo novo que nós fizemos. E deixa eu dizer, quando você for fazer um logo, você tem que pensar em comunicar com ele. Como não deixa assim, simplesmente que alguém faça um desenho bonito. Mas o logo é um selo profético da sua igreja. E ele tem que comunicar algumas coisas. Então, quando você for refazer o seu logo, tente buscar assim, Deus, me dá uma visão. E nessa visão ela tem que ter elementos que comuniquem. Então, deixa eu falar o que nós temos aí. Ó. Primeiro você tem... Não, volta lá só um pouquinho. Ali você tem o quê? Um escudo da fé, que é, em Efésios 6, uma base bíblica da nossa fé. Estamos fazendo 500 anos da reforma e a igreja precisa ter a sua firmeza na fé. Então, a primeira coisa que o nosso logo comunica é o escudo da fé. Segundo,
Na parte de cima, nós temos uma casa. Você consegue perceber? É uma casa. Por quê? Porque somos uma igreja em célula. Então, você tem a parte de cima, que é uma casa. No centro, nós temos a cruz e o ser humano. Então, nós temos uma cruz e uma pessoa. Então, nós queremos também comunicar isso no mundo espiritual, que o nosso compromisso é a cruz de Cristo, essa é a nossa mensagem, mas o nosso negócio são pessoas. E a gota é duas coisas. Uma é o vermelho, que representa o sangue, e o outro é uma gota de localização. Ela não está bem em pezinha, porque aí precisou estilizar um pouquinho, mas é uma gota de localização que hoje é muito usada em todo o meio digital para que você faça um apontamento de um lugar. Então, apontando de que a igreja, ela também é local, ela tem que fixar raízes. Então, aí daí nasceu o nome Igreja da Cidade. O nome jurídico é Igreja Batista da Cidade. Mas o nome fantasia, o nome popular, nós tiramos o nome Batista. Por quê? Na nossa cidade, nós temos um monte de igreja batista, e muitas mesmo, que elas são muito xiitas, muito ortodoxas na sua liturgia, que estão lá, eu estou há 20 anos que ela tem 70 membros, 100 membros. Então, o nome Batista, hoje nós temos muitas designações de batistas: Batista Independente, Batista Nacional, Batista da Convenção Batista Brasileira, Batista da Fé, Batista Regular. E o nome não é a coisa mais importante, mas sim o ministério, a proposta, a visão, a missão, a transformação de vidas da sua igreja. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo disso aqui. Você vai me dizer com toda a força, eu vou contar 3, você vai dar um nome da sua igreja local. Tá? E depois eu vou falar uma outra pergunta. Bem forte, você me ajuda nisso aí? Vamos lá, bem forte. Eu não vou falar porque eu estou no microfone, eu quero que você fale. Você vai falar o nome da sua igreja local bem forte. 1, 2, 3. Ok? Alguém entendeu alguma coisa? Não. Por quê? Cada um tem a sua. Agora deixa eu te dizer uma outra coisa. Quem é o seu Salvador e Senhor? Vamos lá? 1, 2, 3. Ok? Então, nós temos que pensar nisso. Gente, o nome da igreja não é a coisa mais importante. Às vezes a gente fica gritando o nome da nossa igreja. É o que aconteceu na primeira pergunta. A gente grita o nome da nossa igreja bem forte, achando que isso vai impressionar o mundo. Sabe o que o mundo está entendendo com todo mundo gritando o nome da sua igreja? Nada. Agora, quando a gente grita o nome de quem morreu na cruz por nós, quem morreu e salvou, aí o mundo entende. Então você tem que entender que a sua igreja local, ela é importante para você, Jesus morreu por ela e você tem que fazer o seu trabalho. Mas quando nós pensamos no reino de Deus, o reino de Deus é maior do que uma igreja local. Todos nós aqui somos reino de Deus. E aqui tem um monte de igreja local. E você está aqui numa outra igreja local para receber, celebrar, sair para repartir, para se inspirar, para aprender com os acertos do Marcelo, para se inspirar com o que Deus tem dado aqui no Alto da Bela Vista, com esse lugar maravilhoso. E você vai voltar para o seu contexto de igreja local. E você tem que se lembrar que essa igreja tem um nome, tem uma identidade, tem uma localidade, tem uma realidade, e você deve orar por ela, sonhar por ela, e desde a concepção do nome, a concepção do logo, você tem que saber que ela é única. Ela é única e por isso ela é exclusiva. Amém? Pode passar um pouquinho mais? E aí, como Marcelo, a gente tem plantado outras igrejas, a gente começou. Deixa eu te dar um exemplo, como as coisas têm que ser reavaliadas em denominações. Na minha região, nós somos a segunda igreja batista mais antiga, do Vale do Paraíba. Só tem uma mais antiga. E vai dar 76, 77 anos. 80 igrejas em 76 anos, tem-se cerca de 5.000 membros. Olha só, hein? 76 anos, 5.000 membros, em toda a história, em 80 igrejas. Nós começamos a plantar essas igrejas há 6 anos atrás, e tem 4.000 pessoas. Então,
alguma coisa tem que ser revista na forma de se plantar igreja no modelo anterior. No modelo de simplesmente ir, abrir um prédio, colocar lá 50 pessoas e abandonar aquele trabalho. No estado de São Paulo, das 1.200 igrejas batistas, isso fruto da própria convenção, Marcelo, mais de 700 têm menos de 100 membros. Então, isso tem que revelar uma reflexão que vai gerar uma mudança. Eu acredito que hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, plantar uma igreja local significa que ela vai respeitar o seu contexto, mas ela tem que estar ligada a uma igreja maior para dar apoio, cobertura, inspiração e não precisar inventar roda. Por exemplo, uma igreja desse tamanho aqui, o que ela produz de arte, de comunicação, ela vai plantar outras 10 igrejas menores. Essas 10 igrejas menores, você está preocupado em fazer comunicação? Não, manda pronto para eles e vai usar lá, correto? Então, hoje, esse é o caminho que a gente tem usado. Pode passar? Aí ali, nós estamos em São José para aquela região, na cidade, né? Tem as extensões, como eu falei, não são igrejas, são extensões. Pode passar? Aí são cidades com culto mensal, que não são igrejas ainda, são reunião de célula que faz uma celebração por mês. Aí nessa celebração por mês, hoje são essas 3, nós fazemos ceia do Senhor, as pessoas têm a oportunidade de dar o dízimo, a célula é semanal, mas o culto é mensal. Pode passar? Isso aí são cidades em que nós já fizemos o projeto Invasão. O que é o projeto Invasão? A gente vai, ora na cidade, faz um momento profético no marco espiritual, um momento espiritual no marco profético da cidade, geralmente ou é no centro, no colégio, na frente de alguma igreja, e começa a orar por esses lugares. Não tem igreja lá, algumas têm uma célula, outras não. Pode passar? Esse número está desatualizado, mas é o número de célula que tinha, hoje tem 1.420, alguma coisa assim. Pode passar? Nós somos uma igreja que não abrimos mão dos ministérios. Você pode falar assim, mas funciona uma igreja em célula e ministério? Funciona, funciona. Porque percebemos que a rede de ministérios, se ela funcionar só na base da escala das células, ela perde um pouquinho da qualidade da entrega do produto. Então, as células é o coração da igreja, sem dúvida alguma, é a parte do pastoreio, do discipulado, da formação de novos líderes. Ok, mas tem o fazer. Então, nós usamos um mote da seguinte maneira, na célula a gente cuida fazendo. E no ministério a gente faz cuidando. E hoje tem uma rede de ministérios, como aí tem o Ministério de Homens, de Crianças, de Mulheres, da House, do 30 Semanas, de empresários, de casais, etc. Pode passar? Retiros, a cultura de fazer retiros, retiro inspiração para não crente, e 100% quase se convertem lá. É um retiro bem inspirado ali naquela onda de retiros do encontro. Aí depois tem os outros que vai crescendo. Satisfação é discipulado e assim por diante. A BAP, o Ministério Social da Igreja, tem 18 programas, tem 2.000 pessoas. Você não pode ter uma igreja saudável, crescente e não cuidado social. Nós vivemos num país que tem péssima distribuição de renda. O Brasil só consegue ganhar do Haiti e de Serra Leoa. Então, nós não podemos ignorar isso. Somos uma das 10 maiores economias do mundo. E como é que temos tanto problema de distribuição de renda? Então, precisamos fazer o social. Temos creche, pode passar. Cuidado com muita excelência, com muita organização. A gente tem empresas que ajudam a subsidiar o trabalho social, como essa boutique. Construímos esse complexo social na região mais pobre da cidade. A igreja investiu cerca de 1,5 milhão para fazer esse ginásio. Então, ele funciona no final de semana como igreja e no meio de semana como centro social. Acontece muita coisa aí. A igreja tem uma rádio, pode passar. Tem a rede Inspire de igrejas, essa igreja faz parte.
desde o comecinho. Hoje tem 290 igrejas. Não são igrejas da Igreja da Cidade. A gente dá o que a gente faz e cada uma usa conforme o seu programa. Tem o colégio, que é um ministério também, não um ministério social como o da creche, mas um ministério filantrópico. Tem a editora, tem até livros lá da editora também, você pode adquirir. É isso aí. Então a igreja funciona também com uma realidade ministerial. E abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, ministério empoderado. Ministério empoderado. Essa é a palavra que Deus me deu para compartilhar com você. Você pode repetir isso comigo? Ministério empoderado. Ministério empoderado porque tem poder. E esse poder vem da onde? Vem de Deus, vem de Jesus, vem da palavra, vem do Espírito. Assim diz Gálatas capítulo 1, a partir do versículo de número 24. Vamos ver a partir do verso 11 a 24. A primeira parte, nós temos aí o capítulo 1, mas vamos ver a partir do chamado de Paulo. Paulo chamado por Deus. Acompanhe comigo, vou ler na NVI. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram que foi o meu procedimento no judaísmo e como perseguia com violência a igreja de Deus procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Verso 15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei a pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias, mas não vi aos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto aos que lhe escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Verso 22, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes perseguia, agora está anunciando a fé que outrora destruí. Todos juntos, o verso 24. E glorificavam a Deus por minha causa. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. Ministério empoderado. Você recebeu o ministério do Senhor. Deus não faz acepção de pastores, mas Deus faz acepção de atitude de pastores. Deus ama todas as pessoas iguais. Não há pastores prediletos para Deus. Não há igrejas prediletas para Deus. Mas a atitude. Jesus, quando ele viveu aqui entre nós, ele passava pelas cidades, pelas vilas. E de repente, alguém fazia algo ou dizia alguma coisa que ganhava o coração de Jesus. Não foi assim com Zaqueu? Quantas vezes Jesus passou em Jericó? Nem temos citação de quantas vezes Jesus passou. Mas de repente um homem pequeno sobe em cima de uma árvore e chama a atenção de Jesus. Então não é Jesus que ama mais Zaqueu, é Zaqueu que faz algo diferente e chama a atenção de Jesus. Jesus está em Cafarnaum, curando um monte de gente. Jesus morou lá 3 anos. E de repente um soldado romano chega e fala, eu tenho um servo que está doente. Mas o Senhor não precisa ir lá para curar ele. Se o Senhor der uma ordem, ele vai ficar curado. Jesus fala, uau, nunca vi em Israel. Você sabia que naquele tempo, Cafarnaum não estava na circunscrição de Israel, estava na Síria. E aí eles referem, nunca vi lá nas terras de Israel alguém com uma fé como essa. Então chama a atenção de Jesus. Não quer dizer que ele ama mais aquele soldado do que outro, mas aquele soldado despertou em Jesus algo. Então, gente, tem muito pastor, tem muita igreja, mas tem muita gente vivendo o ministério da mesmice, do comum, do tradicionalismo, vai fazendo a mesma coisa
E com isso tenta esperar resultados diferentes. Não vai acontecer. Porque se você fizer a mesma coisa, tiver o mesmo espírito e a mesma oração, vai acontecer o que sempre aconteceu. Mas se você acreditar, aplicar fé, aprender com os outros, declarar palavras de fé, você vai entrar num outro nível e vai chamar a atenção de Jesus. Não porque você é melhor, mas porque você está tendo uma atitude diferenciada. Você está saindo da zona do comum, do que todo mundo faz. Um problema das denominações históricas é isso, elas lidam quase como seita. Elas querem definir uma coisa lá no seu escritório e passar para todas as igrejas da denominação e falarem assim, então façam. Com isso, muitos ficam frustrados, porque foi a denominação que mandou, não Deus que mandou com uma visão. E aí ele tenta um resultado diferente e acaba não acontecendo. Agora, se você pedir a Deus uma visão para o seu ministério, visão é do céu para a terra, Deus vai dar algo específico para a realidade do seu contexto. E aquilo, com certeza, vai vir de encontro ao momento que você está vivendo e a igreja vai entrar num nível de ministério empoderado, saindo da mesmice. Paulo, em Colossenses capítulo 4, 17, diz assim: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Vamos ler juntos? Cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Então, Deus te escolheu e Deus te deu um ministério. Ele é seu, é seu. Ele não vai pedir conta para o outro pastor, porque para o outro pastor ele já deu outro ministério. Ele deu para você. A sua igreja, a sua cidade, o seu contexto, e você precisa pegar ferramentas do céu para empoderá-lo aqui na terra, para que ele possa fazer a diferença. Isso vai precisar contar esforço. Paulo, Efésios 6:10 diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Para quê? Para empoderar o ministério que você recebeu do Senhor. Deus não é Deus de confusão. Ele te salvou, aleluia. Ele te chamou, aleluia. E Ele te deu um ministério. E esse ministério, Ele quer empoderá-lo. E para você empoderar, temos aqui alguns princípios. Diga comigo, princípios. Que nós vamos pegar do ministério de Paulo e vamos trazer para os dias de hoje. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia contém história. A Bíblia é um livro de princípios. Paulo já morreu, o ministério apostólico de Paulo nas igrejas da Ásia Menor já não existe mais, mas existem os princípios em que eu pego e aplico para a minha vida hoje, para que eu possa viver um ministério biblicamente empoderado. Então não se contente com o que você já tem, onde você já chegou, mas esteja disponível para o próximo nível. Deus quer levar você para um próximo nível. Quando você está fazendo uma construção, você passa uma fileira de tijolos, não é? Então você vai até o final. Só que, para ir para um próximo nível, o que você tem que fazer? Você tem que voltar aonde? Lá no começo, e começar de novo. O ministério é assim, a gente vai, e aí, para ir para um outro nível, a gente tem que fazer revisão, avaliação, ir novamente. Estava falando com o pastor Marcelo de uma campanha que a gente está fazendo na igreja. Falei, Marcelo, de tempo em tempo a gente faz. Chega gente nova. Os que já estão há algum tempo atrás precisam rever conceitos fundamentais de equilíbrio e saúde. E ele concordou comigo que também Deus tem pedido isso na mesma direção para ele. Porque, às vezes, a gente acha que as pessoas sabem. E nesse achar, muita gente se perde no processo. Rick Warren diz, você tem que dizer as mesmas coisas de maneira mais atraente, mais criativa e mais rica. Porque ninguém pega tudo na primeira vez. Às vezes você está falando assim, não, mas minhas ovelhas já sabem. Será que sabem? Será que não sabiam e se esqueceram? C.S. Lewis diz que muitas vezes nós precisamos mais ser relembrados do que informados. Porque a nossa memória, ela é fraca. Então vamos lá. Nós temos que avançar, ir na direção. Porque como Paulo disse em Filipenses 1:6, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Aleluia! Por isso, gente, para mim não é frase de efeito não, o melhor está por vir. Esses dias eu vi um pastor azedo, amargo, xiita, chato, por aí, dizendo, esse pastor fica dizendo que o melhor está por vir. Ué, o seu pior está por vir? O problema é seu. O meu melhor está por vir, cara. Tanto na terra quanto no céu. Ué, aqui não está dizendo que Deus começou uma obra no Carlito e Ele vai completar até o dia de Cristo?
Então, meu filho, o meu jato só está no portão, Marcelo. Ainda vou pegar a pista, ainda vou a céus de brigadeiro, porque em Cristo o meu melhor está por vir. Se para alguns eles estão vivendo de pior a pior, eu estou indo de glória em glória, do melhor para o excelente. Amém? Eu creio, eu sou positivo, eu sou altruísta, eu acredito que o melhor de Deus está por vir, porque olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E quem ama o Senhor aqui? Eu amo, então o meu melhor está por vir, aleluia. Quem está em crise é o governo, quem está em crise é partido político, quem está em crise é a Petrobras, é o PT, quem está em crise é o sistema político, é a economia. Nós somos o povo do rei e do reino, e não há crise no rei e no reino. Somos agência do céu na terra, e empoderado por elas, podemos declarar que o melhor de Deus está por vir. Amém? Então anote aí os princípios, para que o seu ministério receba um novo nível de empoderamento do céu. Você precisa, primeiro, crescer na visão do ministério sobrenatural. Diga comigo, sobrenatural. Olha o que Paulo diz, nós estamos aqui para pegar princípios da palavra. Princípios da vida de Paulo, do seu ministério, e aplicar no nosso hoje. Olha o que ele diz. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não é de origem humana. Gente, é impressionante. Nós somos o povo que lida com tudo que é do sobrenatural. Só que às vezes a gente não acredita no sobrenatural. Por exemplo, oração. Gente, pensa num negócio mais louco. Todo mundo fecha o olho. Agora nós vamos falar com Deus. Cadê Deus? Nós vamos orar em espírito. Cadê o espírito? Nós vamos acreditar no que não estamos vendo. Gente, isso é sobrenatural. Oração passa a ser uma coisa tão comum no meio da igreja que pode entrar num ativismo religioso. E daqui a pouco tem igreja praticando meditação. Está mais na força da mente do que no poder do Espírito. Mas oração, se você não crê no sobrenatural, não adianta de nada. A Bíblia é um livro sobrenatural. Gente, isso aqui fala de cidades que não mais existem, de línguas que não mais existem, de nomes que muitas vezes para nós são impronunciáveis na língua portuguesa. Mas nós cremos que é uma palavra sobrenatural. Igreja, gente. Como é que a igreja dá certo? O Marcelo assumiu compromissos para o mês que vem, que se Deus não fizer um milagre, ele vai afundar. Por quê? Ele fez um monte de compromissos para o mês que vem, e nesse mês aqui ninguém assinou nada dizendo que vai dar. Correto? Ninguém assinou nenhuma promissória, ninguém deixou nenhum cheque, e essa igreja não aceita cartão pré-datado para dízimo. Então, a garantia dele de que vai entrar R$1 na PIB de Araçatuba no mês de junho é zero. Zero. Ué, mas pergunta quantos compromissos ele tem assumido. Eu não sei não, mas chutar aqui no mínimo 100. Por quê? Porque nós somos igreja. A igreja acredita no sobrenatural. Então, se nós usamos o recurso da oração, da leitura bíblica, da plantação de igreja, do ser igreja, de pregar e acreditar que o Espírito Santo, após uma pregação, pode entrar na mente de uma pessoa, convencê-la do seu pecado, da justiça e do juízo, e ela dá uma resposta, no meio de tantos sinais céticos da sociedade, que fala que Deus não existe, que pastor é ladrão, que igreja não leva nada a lugar nenhum, que é um lugar alienatório. E aquela pessoa, diante de todas essas imagens negativas, ela diz, sim, eu creio e recebo, e ela sai de lá, ela vem aqui, e ela toma uma decisão, e ela entra num discipulado, e ela é batizada. Gente, isso é sobrenatural. Então, nós não podemos esquecer que a igreja é um lugar de coisas sobrenaturais. E a igreja precisa ir para essa linha. Nós não somos o povo das atas, nós somos o povo de atos. Não é? A existência dessa conferência aqui hoje em Araçatuba, dessa igreja nesse alto dessa colina, é Atos 29, que Atos 28 foi uma pausa, um ponto
andante, como diz lá na escola. É porque se tem o ponto parágrafo, deve ter o ponto andante, não é? Você vai, lembra do ditado? A professora falava assim, ponto parágrafo. Aí a gente ia para a frase seguinte na outra linha. Mas ela nunca falava ponto andante, né? Mas devia falar. Pois bem, Atos é um ponto andante. Termina Atos 28, andante. Dá uma pausa. De Jerusalém continua em Marília, continua em Goiânia, continua em Araçatuba, continua em São José dos Campos e vai continuar até os confins da terra, porque assim está escrito. Não é de origem humana. A igreja não é sua, a igreja não é da denominação, a igreja é do Senhor Jesus. Então, não vamos deixar de avançar por medo. Paulo diz a Timóteo que medo é um espírito, e se é um espírito, ele não pode dirigir a minha vida. Se você está parado, atrofiado, a igreja não avança, e você está com medo, você tem que repreender esse espírito de medo e mandar ele embora. Porque Deus não nos deu um espírito do medo, Ele deu um espírito de coragem, de fé, de ousadia, para que a gente possa avançar e ir adiante. Não é que é fácil, não foi fácil para a PIB de Araçatuba chegar até aqui, fazer as mudanças que ela teve que fazer, mas valeu a pena. Não é de origem humana. Você tem uma coisa que está escrita em 1 João 2,20 e que é sobrenatural. Você tem uma unção que procede do Santo. Ela é única para você. Vamos ler isso juntos? E botar na primeira pessoa. Eu tenho uma unção que procede do Santo. Não é da Santa, não. É do Santo. É do Santo Senhor Jesus Cristo. 2. Para que o seu ministério receba um novo nível de empoderamento do céu, você precisa buscar experiências pessoais com Jesus. E aí, gente, isso aqui não tem nada a ver com doutrina. Tem a ver com relacionamento. Doutrina, nós somos igrejas e essa parte nós não deixamos de ser batistas. Temos referenciais, nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo, para onde vamos. Temos a doutrina do homem, de Deus, do céu, do inferno. Temos toda uma declaração sistemática da nossa declaração de fé, do Jesus da fé, do Jesus histórico, do Espírito Santo, de escatologia. Ok. Amém, glória a Deus por isso. Mas não é pelo fato da igreja ter suas doutrinas bíblicas, a sistematização da sua teologia, que ela vai abrir mão das experiências. É só na hora de contar a experiência você dizer, cada um deve buscar a sua. Porque experiência não é doutrina que aconteceu comigo e vai acontecer com você. Por exemplo, eu já tive experiência com anjo. A única coisa que eu preciso saber de doutrina sobre anjo é que ele existe e que ele visita. Porque o Senhor disse que dará ordem aos seus anjos e virá ao nosso socorro. Você crê nisso? Agora, a forma como você interagiu alguma vez com o anjo, isso é pessoal e exclusiva sua. Você não pode criar uma doutrina de uma experiência que você teve com um anjo do Senhor, porque a Bíblia não nos dá autoridade para isso. A Bíblia nos diz que anjos existem, que eles têm uma missão na terra dada por Deus para nos auxiliar e pronto, é o que a Bíblia diz. O resto é experiência, que Daniel teve a dele, que Moisés teve a dele, que José teve a dele e que você tem a sua. Mas não dá para fazer uma doutrina em cima de uma experiência. Agora, por outro lado, parece que a igreja engessou o negócio e não pode ter experiência. Não, aí está errado. Você tem que ter experiência. Veja o que o apóstolo Paulo diz no verso de número 12. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Uma experiência que ele teve. Nós somos o povo que precisa continuar tendo experiência. Nós temos um ministério, uma palavra que é sobrenatural. E nós temos uma relação com o Senhor que precisa ser renovada através de experiências.
E a gente se edifica uns com os outros. Por exemplo, em todas as nossas celebrações, eu gosto de ter testemunhos. Todas as nossas celebrações. Porque o testemunho fala da experiência que cada um tem hoje. Eu acabei de escrever um livro chamado Encontros com Jesus, baseado numa série que eu fiz no Evangelho de João, em 7 encontros de Jesus no original, em que ele encontrou com pessoas lá no Evangelho. Só que no final, depois de falar sobre a experiência que Jesus teve com aquele personagem bíblico lá do Evangelho de João, eu coloco um encontro que Jesus teve com alguém hoje. Então, por exemplo, no livro lá fala sobre o encontro que ele teve com Nicodemos. Aí eu faço um paralelo com o encontro com um ex-padre que se converteu na nossa igreja e que era muito religioso. Então, nós falamos sobre o encontro de Jesus em João com um religioso, que foi Nicodemos, que buscou ter Jesus, e com Célio, que hoje deixou a sua vida religiosa e teve um encontro com Jesus. A mulher samaritana, uma mulher carente que tinha as suas lutas e se encontrou com Jesus no poço. Mas aí no final, depois de falar sobre a mulher samaritana, eu falo sobre a Aline, o encontro que ela teve com Jesus hoje. Porque senão, gente, nós vamos ficar falando de uma Bíblia de ontem. E a Bíblia é de hoje, porque nós somos cartas vivas. Nós temos o passado, que é a palavra viva, que me traz doutrinas, que me inspira nas experiências, mas a Bíblia aplicada na palavra de Deus de hoje muda a vida das pessoas de hoje. Eu preciso que essas pessoas contem, porque senão nós vamos ficar como os evangélicos tradicionais que têm uma fé arqueológica. Ok, Jesus curou no passado, e hoje? Jesus mudou vida no passado, e hoje? Ele diz que se crermos, faremos as obras que ele fez e maiores. Então o que tem no passado pode ter no presente. Basta que a igreja do presente tenha a fé no Deus que fez no passado e que ele é atemporal e faz no presente. Então, se você quer um ministério empoderado, busque experiências pessoais com o Senhor. Eu preciso estimular isso, a orar, a fazer jejum, a fazer votos. Esses dias eu viajei para o exterior, estava conversando com um colega, e falando com ele, ele tem grandes desafios. Aí eu falei assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, em nome do Senhor, você só vai conseguir isso aqui através de jejum, de votos, sabe por quê? Você está no meio de muita batalha espiritual. E Jesus disse que você vai precisar abrir mão de coisas de religião e tomar posse de ferramentas espirituais. E eu falei assim, deixa eu te dar uma coisa, você já fez jejum? Nunca fiz. Já fez voto? Nunca fiz. Falei, então você não vai estudar para ensinar a igreja sobre isso. Você vai começar a fazer. E aí as pessoas vão ver. Aí sim, depois você vai começar a ensinar a igreja. Pastor, se você nunca teve uma experiência de algo que você quer que a sua igreja tenha, você tem que ter primeiro, e depois a sua igreja vai ter, através da vida do seu pastor, da sua pastora, da sua liderança. Não quer que a sua igreja faça o que você ensina, se antes você não vive o que você ensina. Amém? Então, busque ter experiências pessoais com o Senhor. Existem coisas que nós nunca vamos aprender em sala de aula ou com livros. Paulo não está dizendo que ele é contra isso. Paulo sabia pelo menos 4 línguas. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Ele era um dos 70, era um homem culto. Ele tinha dupla cidadania, era judeu, ele era romano. Mas mesmo assim ele diz, tem coisa que eu não aprendi de homem algum. Eu aprendi por um relacionamento pessoal com Jesus, fruto de experiência e revelação com Ele. Importa que você tenha bacharel, mestrado ou doutorado, que em nome de Jesus todos nós tenhamos experiências com Jesus hoje. Amém? Glória a Deus. Terceiro, lutar com toda herança de religiosidade. Para ter um ministério empoderado, além de ter a visão do sobrenatural, além de ter experiências, você precisa lutar com herança. Gente, eu me luto pegando herança de religiosidade todo o tempo. Por quê? Eu me converti num ambiente de igreja religiosa, eu tive discipuladores religiosos, e isso entrou pelos meus poros, pela minha vida orgânica de igreja.
E não é coisa, gente, de gente certa e gente errado. Simplesmente foi assim. Você só pode dar o que você recebe. Eu tive pastores muito sinceros, muito piedosos, mas na sua sinceridade, na sua piedade, eram muito religiosos. Vou te dar um exemplo aqui. Por que quando entra alguém com cabelo pintado na nossa igreja, a gente que tem uma igreja, vamos dizer assim, mais normalzinho, a gente já olha, nossa, mas por que pintar de rosa? Por que pintar de tão vermelho? Irmãos, eu não vou perguntar aqui, não vou pedir para levantar a mão, quem pinta o cabelo. Mas é muito comum um homem que tem cabelo preto e começa a ficar grisalho pintar de preto de novo. É ou não é? É. É muito comum as irmãs terem cabelo preto e de repente quer ter o loiro e pintar. Algum pecado nisso? Homem pintar cabelo de preto e mulher pintar cabelo de louro ou de preto porque está ficando branco? Nenhum problema. Tudo não é tinta? Tudo não é pintura? Isso tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com gosto, com preferência. Agora, a nossa religiosidade já julga. Quem somos nós para julgar a intenção, o coração, a fé e a motivação de uma pessoa por causa da tinta da cor do cabelo? Mas o nosso coração é ávido em julgar, só porque pensa diferente da gente. Gente, a gente já não dá conta da nossa própria vida. A gente vai ficar dando conta de gostos e preferência das pessoas. Quantas igrejas se dividiram por causa de estilo de música, gente? O Senhor nunca colocou uma nota musical na Bíblia. Nós temos o livro de Salmos, que tem letra para compor novos cânticos, mas não tem nota musical. Porque Deus não quer que a gente faça as coisas de forma fábrica. O pastor Marcelo falou da Conferência Inspire, a gente vai ter lá o pastor Michael Doblot. Eu estive com ele agora, junto com o Marcelo, lá na Bethel. Teve uma hora que ele começou a falar, e basicamente ele disse que tem 3 tipos de igreja no mundo. Aquilo pegou tão forte no meu coração, Marcelo, que eu estou até hoje, essa palavra está. Ele disse que independente do tamanho da igreja, independente do número de membros, a igreja, ela, basicamente, tudo com F, ela tem a cultura da fábrica, da fantasia ou da família. E você tem que escolher. Igreja fábrica é aquela igreja que seja tradicional pentecostal, ela não cria, ela não inova, ela não renova, ela só reproduz. Ela pega do fundador ou do líder da igreja e reproduz. Seja uma igreja tradicional, no contexto histórico, ou numa igreja renovada, de um modelo que é bem daquele discipulado mecânico, de faz isso porque eu estou mandando. Ela pode ser, então, uma igreja fábrica, onde só produz em massa, em série, e não há vida, não há pneuma, não há criatividade. Ela pode ser a igreja fantasia, todo mundo pulando, é muito bom, é muito joia, a música é boa, a luz é maravilhosa, o ambiente é fantástico, mas sai dali. Se você é gay, você pode continuar sendo gay. Se você está depressivo, você continua depressivo. Não tem célula, não tem vida na vida, não tem face a face, não tem disciplina, não tem escola, não tem liderança, não tem desenvolvimento, não tem preparo. A festa é ótima. Essa igreja tem muita festa, a minha igreja tem muita festa. Mas nem só de festa vive uma igreja. Então, o melhor modelo é família. Porque família tem crescimento, mentoria, apoio, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Em nome de Jesus, que as nossas igrejas tenham a cultura da família. Aí tem pai, tem mãe, tem irmãos mais velhos, irmãos mais novos. Sabe, quando, de vez em quando vem alguém te criticando, não conheço esse negócio na Bíblia de chamar o pastor de pai, que negócio. A igreja católica pode, né? Lá, padre é o quê? Papa é o quê? Então, por quê? Nós nos tornamos religiosos. A igreja, o melhor modelo para ela não é a fábrica, nem a fantasia, é a família. E na família tem pai, tem mãe, tem irmão mais velho, irmão mais novo, tem disciplina, tem crescimento, tem empoderamento para criar os filhos, para ir e crescer, e ser enviado e abrir outras igrejas, porque criamos pessoas independentes, livres, não é? Família saudável não é que fica só perto. É a que também libera os filhos casados depois para outros desafios, não é? Envia, empodera, abençoa, não é?
Não tem problema nenhum. Faz parte da evolução das famílias. Amém, igreja? Ué. Então vamos lutar contra a nossa herança de religiosidade, que todo mundo tem. Sua dor do passado não pode se tornar a sua identidade do presente. Diz Paulo no verso 13 e 14. Vocês ouviram de mim como era no judaísmo, como que eu perseguia a igreja de Deus e como que eu queria destruí-la. Eu era mais zeloso do que a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso. Um homem extremamente zeloso se transformou num homem extremamente contextualizado. Ele diz, fiz de tudo para, se possível, salvar alguns. Foi um homem que abriu mão da comida judaica para ganhar os gentios. Então, contextualize, deixa a sua herança de religiosidade. Peça alguém perto de você que possa te ajudar quando você tiver um surto de religiosidade, te ajudar a falar com você, talvez um amigo, um discipulador, esposo. Quarto, valorize o seu chamado pessoal. Para você entrar num ministério empoderado, você tem que crer no sobrenatural, ter experiências, vencer a religiosidade e valorizar que você tem um chamado. Talvez você não foi chamado para ser profeta. Dos 5 dons de governo que Paulo faz em Efésios, não tem só profeta, tem também o chamado para ser pastor, tem também o chamado para ser evangelista, tem o chamado para ser mestre, tem o chamado para ser apóstolo, e um não é melhor do que o outro, mas você tem que saber qual é o seu dom de governo, para que você possa se cercar por outros. Por exemplo, pastores apostólicos são pastores visionários, então ele precisa ter junto deles pastores com dom de governo e de pastorado, porque senão a igreja fica desproporcional. Cerque-se com os 5 dons de governo na sua igreja local, mas saiba que todos temos um chamado. Verso 15, olha aí, mas Deus me separou dentre o ventre materno e me chamou. Você tem isso, você foi chamado, você não está aqui por acaso. E antes de ser chamado para ser pastor, você foi chamado para ser discípulo e para ser servo de Jesus. Quinto, manter o foco na missão do reino, porque uma igreja empoderada, ela vai crescer. E é impressionante, Marcelo, como tem muita gente que vem nos oferecer aquilo que não é foco da igreja. Nos erros e acertos dos 20 anos de pastorado que eu vou fazer esse ano em São José, agora no mês de junho, por exemplo, uma vez a igreja pegou e abriu um salão de beleza. Foi dado para ela, alguém pegou, pagou 200 mil e deu, foi muito interessante. A gente ia abrir com foco em levantar recurso também para a obra da construção, ia ser um lugar para evangelizar. Meus irmãos, pensa 3 anos difíceis. Pensa no negócio, porque é um nicho que não tem nada a ver com a igreja. Não basta ser cuidado por gente da igreja. É uma benção, maravilha. Chama todos os donos de salão da igreja aqui, ora por eles, abençoe e envia. Mas não tem nada a ver com a igreja. Então, nem tudo que é bom para a sua igreja. Tem coisas que você vai orar, vai ver e vai avaliar. É uma benção, irmão. Uma benção, mas não é para mim. Não é para a nossa igreja. Então, saiba dizer não. Saiba dizer não. Nós tivemos processo trabalhista, coisa que a gente nunca teve numa igreja de 15 mil pessoas. Aí você vai ter um salão desse tamanhozinho e você tem processos trabalhistas. Porque é um outro jeito de trabalhar, é um outro negócio. Então mantenha o foco na missão do reino. Versos 16 e 17, o Senhor diz, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu pudesse anunciar entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas eu fui para a Arábia. Gente, ele não teria direito de ir a Jerusalém? O homem se converte. Agora ele é seguidor de Jesus. Jerusalém é o lugar que tudo acontece. Lá é o lugar do nascimento da igreja. Lá que Pentecoste pegou todo mundo, 120 no mesmo lugar. Eu vou lá, eu quero ver os irmãos como eu, porque quando eu passei lá eu perseguia. Agora eles são meus irmãos. Ele tinha o direito, mas o foco dele, o Espírito falou, você tem que ir para a Arábia. Tinha um propósito. Paulo precisava passar pelos seminários 3 anos na Arábia primeiro, para depois ir para Jerusalém. Então, nem tudo que você quer, que você acha certo, é para você e é naquele tempo. Às vezes, não é para você. De cara, você tem que rejeitar. E às vezes é para você, mas não é agora. Precisa esperar 3 anos.
Então mantenha o foco, pastor, naquilo que Deus está te chamando para fazer na sua igreja hoje. Você vem numa conferência como essa, pega princípios, se inspira, mas não ache que, para ser bem-sucedido lá, você tem que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no campus Bela Vista da PIB de Araçatuba. Porque talvez o que Deus vai fazer com você lá não envolva ter um campus como esse. Mas os princípios que levaram o pastor Marcelo a chegar até aqui, esses são bíblicos e transferíveis. Sexto, respeitar e aproveitar o seu momento. Pastor, você tem um momento que você está vivendo. Líder, você tem um momento. Verso 18, 19. Depois de 3 anos, diga comigo, depois de 3 anos. Diga comigo, depois de 3 anos. Então, tem um momento que passa. Não era para ir naquele momento, mas ele precisou passar os 3 anos lá na Arábia. Agora, depois acabou. Aí vem um momento novo, diga comigo, um momento novo. Pastor, você vai ter momentos novos no seu ministério. Deus vai fazer. Aí sim eu subi e fui conhecer Pedro pessoalmente. Pedro era famoso. Pedro era aquele sanguíneo, colérico, hemorrágico. Mas ele também era cheio do Espírito Santo. Porque, não ache que só pastor que fala manso, tranquilo, suave, que é cheio do Espírito Santo. Isso tem a ver com traço de personalidade. Você pode ter pastor assim, mas que às vezes é um pouco impulsivo e também é cheio de Espírito Santo. Pedro era famoso, todo mundo queria conhecer ele. Agora ele foi. Você imagina um cara que Jesus encontra lá em Cesareia de Filipe e fala assim, sobre esta palavra que você declarou, eu vou edificar a minha igreja. Claro que o cara era especial. E todo mundo queria falar com ele. Mas Paulo esperou 3 anos para conhecê-lo. Mas chegou o momento que ele foi. Tem discípulo que quer se converter e ir logo para Jerusalém. Mas o Senhor, às vezes, nos faz passar por um tempo de preparo. Pastor, deixa eu dizer uma outra coisa. Muito cuidado com a recomendação de Paulo. Estava conversando isso hoje com o Marcílio lá no hotel. Tem muito pastor pagando caro, porque impôs as mãos precipitadamente para boas ovelhas, bons discípulos, que foram estragados porque não passaram pelos 3 anos da Arábia. E aí, logo foram ordenados ao ministério pastoral. Lá na igreja da cidade de São José, todo mundo sabe, nós não recebemos pastores na membresia, nós recebemos ovelhas. Por quê? Se você é pastor e você deixou de ter ovelha, meu irmão, você deixou de ser pastor. Você tem que, de novo, recomeçar, percorrer o caminho inicialmente e voltar a ter discípulos, voltar a ter seguidores. Porque um pastor sem discípulos, um pastor sem rebanho, ele tem título, e título é coisa de religião. Nós precisamos de rebanho, de pastoreio. Então, se vem alguém de outro ministério, se ele saiu de lá e vem para cá, é porque alguma coisa deu errado. Então, nós não vamos julgá-los, mas nós precisamos ter uma obrigação de mostrar para ele um circuito, um processo para ele recomeçar. Então, ele entra como membro, passa pela classe de integração, vai fazer o processo de discipulado, vai participar de uma célula, vai crescer, vai se tornar líder aprendiz. Não, mas aqui então eu não quero, porque eu sou pastor. Ok, então pode ir. Em São José tem 400 igrejas evangélicas, você pode ir. Aqui também é assim? Glória a Deus. Porque aí você pega, o camarada chega depois, passa na fila, entra e quer sentar na janelinha. E aí você tem um irmão que se converteu na sua igreja, está pagando o preço, está sendo discipulado, está há 3 anos lá, e o outro chega e passa na frente. Isso não é nem inteligente e estimulante. Mas às vezes, como ele chega pronto, é uma tentação para você. Pastor, mas se não disseram, tentação não vem de Deus. Então você tem que fugir dela. Então, respeitar o seu momento. Não é o tempo, confie, espere que Deus vai fazer. 7, ser verdadeiro em todas as etapas do processo. Você quer ter um ministério empoderado? Verso 20. Olha o que Paulo diz, gente. Quantos de nós precisamos estar no beabá desse princípio? Leia comigo verso 20. Quanto aos que lhe escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. Pastores não podem mentir. Porque quem tem um ministério de mentira será derrubado pela própria mentira. Seja um pastor de verdade. Hoje nós estamos vivendo um tempo, gente, dos fakes. Só que os fakes não é só na rede social. Tem fake também aqui no dia a dia.
Tem pastor, gente, que no mercado está valendo a cotação de uma nota de R$3. Infelizmente. Por quê? Não sustenta em pé o que fala sentado. Mente para a esposa, mente para as ovelhas. Sustente o seu caráter e ele sustentará você. Fale a verdade, do contrário, a mentira denunciará você. Porque um dia o cabrito berra. 8. Se você quer um ministério empoderado, está disponível para abraçar novos desafios. Verso 21. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. O que é Síria e Cilícia? Gente, a Síria até hoje é rolo. E naquele tempo também era. Era rolo, distante, desconhecido. Não tinha igreja lá, mas Paulo tinha que ir para lá. Era lá a missão dele. Então está disponível para o próximo passo. Lá na nossa igreja nós temos 40 celebrações por final de semana entre São José e as 6 extensões na cidade. E muitas vezes a gente pega uma pessoa boa e escala para fazer um momento. Não é pregação, um momento. Um momento de dízimo, um momento de intercessão num culto. E se a pessoa não quiser ir, então está dizendo que ela não vai querer ir pregar num outro lugar. Se não quiser pregar numa alvorada, também não vai poder pregar num culto maior. Porque nós não podemos alimentar ego de estrelinha de Jesus. Porque daqui a pouco isso volta-se contra a saúde da igreja. A banda tal não quer tocar no culto do sábado lá das senhoras. Ah, é? Mas domingo está disponível. O princípio, se você não honrar a fidelidade e a lealdade, você premiará a mediocridade e a deslealdade. Então, honre todo mundo, e todo mundo vai ser promovido, e todo mundo vai crescer junto. Então, esteja disponível para abraçar novos desafios, mesmo que eles são em lugares longe, que você não conhece, e que a vontade é ir para Jerusalém, mas tem que ir para a Síria e para a Cilícia, então lá vamos. 9. Ter um testemunho que vai além do seu contexto local, versos 22 e 23. O ministério empoderado, ele excede as 4 paredes. Por exemplo, toda essa região aqui tem ouvido falar do que Deus está fazendo em Araçatuba, porque o testemunho chega à frente, seja positivo ou negativamente. Veja que Paulo diz no verso de número 22 e 23. Eu não era conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, antes do que perseguia, agora está sendo aquele que está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Onde você não é conhecido, o seu testemunho chega antes, seja positivamente ou negativamente. Tem gente que você fala assim, conhece fulano? Ontem o Marcílio estava me falando sobre uma pessoa, aí eu falei assim, Marcílio, não dá não. Aí o Marcílio falou assim, não, mas agora ele mudou. Eu falei, mas o testemunho é sempre isso. Tem um delay no testemunho, gente. Tem um negócio que é assim, ó, se você foi um mau caráter e agora você mudou de vida, demora a chegar. Se você era mercenário e agora você é piedoso, é diferente, demora a chegar. E também a coisa, o ruim é do outro lado. O cara é muito bom, você conhecia, ele era muito bom. Aí ele vira um picareta, tocar em pecado, e você está com a versão antiga, não atualizada. Aí você pega e chama. Aí ainda bem que quando isso acontece, Deus intervém na história e fala assim, mas você está sabendo? Não. Então. Aí você atualiza. Tem esse fato. Nós temos que lembrar disso. Paulo, ele já tinha um testemunho à frente. O testemunho do Carlito, do Marcelo, da PIB de Araçatuba, da PIB de São José, ele vai estar sempre adiante. E nós precisamos que seja sempre de Paulo, de melhora, de avanço. Que o que você é hoje, para os que estão longe, já seja uma versão inferior do que você de fato é. Que você melhore hoje, melhore amanhã, melhore depois. E que as pessoas, sempre quando recebam notícias suas, recebam notícias atualizadas de um pastor melhor, de uma igreja melhor, para a honra e glória do Senhor. Que você não vá para trás, mas que você ande para frente. Que o ministério empoderado leve a boas notícias acerca do que você é. Olha, o ministério
do fulano, hoje está melhor, como o de Paulo. Paulo perseguia a igreja, hoje ele é plantador de igreja. Paulo matava cristãos, hoje ele defende os cristãos. Então que o seu testemunho do que você é, ouça-se amanhã, que será melhor do que você é hoje. A sua igreja daqui a um ano, ela vai estar melhor em todos os sentidos, em número de membros, em número de células, em número de batismo. Você precisa crer, se apropriar disso e se empoderar nessa verdade. É para frente que se anda. Eu vou para qualquer lugar, desde que seja para frente, como cantamos, de glória em glória. Amém? E 10º e último, gerar frutos consistentes. Uma igreja não gera produtos, uma igreja gera testemunhos e vidas transformadas. Um ministério de alto impacto que vai, de fato, levar a sua cidade a um outro nível. Diz o verso 24, e glorificavam a Deus por minha causa. Vamos dizer isso juntos? E glorificavam a Deus por minha causa. Gera frutos consistentes para o ministério. É isso que tem que acontecer. Você está levando pessoas a glorificarem a Deus ou está levando pessoas a se distanciarem de Deus? Hoje tem um ministério muito forte, que é o ministério da fofoca. Eu estava lendo essa semana que um juiz deu causa a uma pessoa e ela ganhou, porque fizeram fofoca dela na igreja. Falei, se a onda pega, que bênção. Cumpra plenamente o seu ministério. Deus te deu e você vai prestar conta dele, diz Paulo em 2 Timóteo 4, verso 5. E Deus vai fazer crescer. Nós somos aqueles que são cooperadores de Deus e o seu ministério está em amplo crescimento. Ele quer fazer crescer. Não atrapalhe o que Deus quer fazer na sua vida, na sua família e no seu ministério. Deus é quem faz crescer. A Ele toda a honra e toda a glória. Nós não fazemos igreja crescer, nós não fazemos ministério crescer, mas nós podemos fazer ministério decrescer. Com mau testemunho, com religiosidade, com uma vida pegada ao passado. Seu ministério só vai crescer se você crescer. Marta Medeiros disse o seguinte, crescer custa, demora, provoca dor, mas compensa. É uma vitória secreta, sem testemunhas. O adversário somos nós mesmos. Que Deus nos livre de um ministério pequeno, medíocre e irrelevante. Nós queremos ser um ministério de Deus empoderado na terra. Amém? Recebe essa palavra da fé? Que Deus a faça multiplicar a 100 por 1, na boa medida, sacudida e calcada sobre a sua vida e os seus. Amém? Glória a Deus.